Bom, pessoal, nesse vídeo aqui, se vocês fizeram tudo certo, as importações, as configurações do indicador, né? Pediram lá o indicador para mim no e-mail, eu mandei, fizeram a configuração, ele deve estar desse jeito aqui, tá? E eu vou mostrar ele num replay aqui, como que ele funciona com o gráfico em movimento, né? Por que que eu vou fazer esse vídeo? Porque com o gráfico parado, você não sabe se ele está pintando aqui, né? Se ele está pintando depois que o movimento passa, né? Então é muito ruim quando você pega um indicador e isso acontece. Por exemplo, aquele de topos e fundos, né? Quando a gente coloca esse indicador aqui, ó, é um indicador nativo do Profit, né? Deixa eu colocar ele aqui. Vou dar só esse exemplo aqui rapidinho, tá? Desenhar rótulos, ó. Esse indicador aqui, o que ele mostra? Ele mostra fundos, topos. Só que esse Tzinho aqui, provavelmente, ele só vai pintar depois que ele estiver aqui em cima, mais ou menos. Então é muito ruim quando você pega um indicador que ele só pinta na hora que o movimento já passou, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar esse indicador. Vou pegar aqui um dia aleatório. Eu não sei, não decoro movimentos para fazer vídeo, tá? Então vou pegar aqui, sei lá, do dia 10. Vou pegar do dia 10 de abril. Deixa ele carregar aqui, né, no meu Profit. Pronto, bom, ele carregou aqui, ok? Carregou, vou dar o play. Esse início aqui vamos colocar uma velocidade 2. Eu não gosto de deixar uma velocidade muito rápida, porque a gente está trabalhando com 12R, né? Então, se vier um movimento muito rápido, né? Um movimento com muita volatilidade, ele vai passar e você não vai nem ver, né? Bom, iniciou aqui, tá? Eu espero que ele ficar. Tá vendo que aqui embaixo tá verde e a minha nuvem tá verde também. Se ele fechar aqui acima, a gente entra com uma compra já, ok? Por quê? Porque é um movimento que tá tudo verde, tá? Então, lembrando que quando tiver tudo verde a gente entra. É só se ele fechar aqui essa barrinha verde. Tá querendo fechar vermelha? Não. Então, vamos esperar o movimento. Vamos colocar na velocidade 2, que pelo jeito já começou com volatilidade baixa. O preço está indo para debaixo da minha nuvem, então aqui é mais propício para uma venda, tá? Só que o indicador ainda está mostrando tudo para compra. Então é meio que uma divergência aí de movimento, né? Vamos esperar. Bom, pessoal, ó, ele tá verde aqui, né? A minha nuvem continua verde. Ele tá verde aqui embaixo, tá tudo verde, tá? Então a gente coloca uma ordem de compra aqui um pouquinho acima dele. Se ele romper, aí o meu stop vai ficar aqui embaixo, tá? Dessa correção. Stop barato, né? De 150 pontos. Esse aqui eu sempre coloco lá para cima. Eu faço a minha configuração aqui da minha ordem oco, mas para ela aparecer no gráfico, tá? Depois eu mexo isso aqui, principalmente o meu gain, né? Eu mexo ele para onde eu quiser, tá? Ó, tá ficando minha nuvem branca, pelo jeito não vai pegar essa ordem. Eu vou colocar um pouquinho mais rápido, qualquer coisa eu pauso aqui o vídeo para mostrar onde que vai ser a entrada, tá? Mas vocês estão vendo aqui que as linhas, elas estão pintando conforme vai se formando as barras, tá? Isso facilita muito as nossas entradas. Eu ainda não tirei a minha ordem de compra porque não formou essa barra vermelha, tá? Então, se formar essa barra vermelha aqui, eu tiro a minha ordem de compra, tá? Pessoal, ó, formou aqui uma barra vermelha, né? Eu tinha colocado minha ordem de compra ali acima, não pegou a minha ordem. Agora eu vou tirar aqui a minha ordem de compra, vou esperar um novo movimento aí, tá? Uma nova oportunidade. Vocês têm que observar, né? O MACD do Kinko, ele tá descendente, né? Tá vendo aqui que ele tá caindo. Então, ó, gente, o que aconteceu aqui? Ó, azul, aí esse cara aqui ficou vermelho, lá embaixo já tá vermelho, o MACD tá descendente, tá? Então, tudo indica aqui que é uma venda se romper essa barrinha aqui, tá? Eu vou deixar aqui a ordem, eu pausei o vídeo, o vídeo não, né? Eu pausei aqui o Profit, eu vou colocar o meu stop lá em cima, meu gain lá para baixo, tá? Vamos soltar. Pegou aqui a minha ordem, tá, de venda. Vamos ver para onde vai. Esse meu gain aqui, eu vou sempre mexendo lá para baixo. Ele não tem tanta importância para mim, tá? Você tem um fundo aqui, né? Pode ser que ele não passe aqui tão rápido, né? Deixar aqui ele no 2, velocidade 2 do Profit, né? Só para vocês entenderem como que funciona, né? O indicador aqui em andamento com o gráfico em movimento, tá?
Nós estamos fazendo aí 6, 7 reais, né? 30, 40, 50 pontos, né? Tem gente que trabalha scalper, já teria dado um scalpzinho aqui, né? Eu gosto de movimento que vai com tudo, né? Vai embora, né? Mas eles são raros, é difícil a gente pegar, né? Esse movimento que eles faz que vai, né? E aí dá uma paradinha aqui, a hora que explode também, ele explode com tudo, tá? 70 pontos, 60. Eu tô na conta simulador, tá, gente? Não tô numa conta real. Hoje é feriado aqui em São Paulo. Não é um feriado, dia do trabalho. Então vamos esperar aí o movimento deslanchar ou voltar e me estopar, né? Bom, veja bem, ó. Vermelha nuvem. Minhas barrinhas já ficaram vermelhas, a minha média do MACD tá vermelha e o MACD já virou para baixo vermelho. Aqui a única coisa que poderia ficar mais interessante é se a média vir para baixo também, mas aqui já está um cenário bem favorável. O preço está voltando, chegou a fazer 90, 100 pontos, né? Tá voltando, mas ainda continua tudo vermelho, tá? Então é normal, é natural do mercado ele fazer isso. A gente está protegido com o nosso stop acima da nossa nuvem e só depois que ele fizer uma escadinha aqui que a gente vai mexer nele, tá? Poderia ter saído com 100 pontos? Poderia, tem gente que tem alvo aí de 100 pontos, né? Então você faz 5 operações aí de 100 pontos, 2, 3, né? Já é o suficiente para bater a meta do dia e vazar do mercado, né? Vou deixar o trabalhar, vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui para o nosso vídeo não ficar muito extenso, tá? Pessoal, tá voltando para baixo, né? Já tá fazendo uma escadinha aqui, a gente já pode baixar o nosso stop para 100 pontos, um pouquinho acima da escada, tá? Quando a minha escada vem para baixo da minha ordem aqui, na minha ordem de entrada, aí eu começo a levar pela essa outra linha aqui, tá? 150 pontos. Se eu tô trabalhando com mais de um contrato e eu percebo que o preço ficou bem truncado aqui, bem parado nessa região, eu já faço uma parcial, né? E já trago o meu preço médio lá para cima, né? Uma parcial lá com 150 pontos. Esse é o preço médio, automaticamente vem aqui para cima aqui, né? Chegou a dar aqui, ó, 165 pontos, tá voltando novamente para minha entrada. Eu tô protegido acima da nuvem, né? Então, se me estopar com 100 pontos, eu assumo o risco e espero um novo movimento, tá? Ó, ficou branco, tá? Não é um bom sinal, é um sinal de que o movimento pode estar revertendo, né? Ficou azul e ficou verde. Eu poderia sair aqui na mão e esperar ele bater no meu stop ali de 100 pontos, tá? Me estopou aqui com 100 pontos, a mais chegou a dar nesse movimento 165 pontos, tá? Deixa eu pausar aqui, ó. O que ele tá fazendo, ó? Já fez aqui uma barrinha verde, tá? E tá tudo verde, tá? Então, ele estopou a gente e a gente já automaticamente já faria uma entrada aqui. Vamos ver se vai voltar. Não voltou, ó, tá batendo no topo anterior e tá indo, tá? Então, a gente tem que ficar sempre atento. Vamos pegar e entrar nesse primeiro cara aqui, que vamos esperar ele voltar aqui em algum desses para pegar a minha ordem, tá? Meu stop fica um pouquinho mais caro, tá? Mas conforme a gente o preço for andando, a gente vai aumentando. Essa operação aqui foi legal para vocês verem que não existe indicador que não te dê stop, né? Quando vocês virem aí no mercado, indicador 100% de assertividade, foge, né? Foge porque qualquer indicador ele vai te dar, ele tem uma margem de erro, né? Lembrando que o mercado ele é soberano, né? Ele faz o que ele quiser. Então a gente pode fazer toda essa configuração, né? Então eu vou lá, vou programar no Profit toda uma configuração para dar certo. Aí eu vou olhar num dia, deu tudo certo, no dia seguinte ele vai dar tudo errado. Aí isso é muito comum no mercado, né? Acontece demais. Indicadores que funcionam num dia e no dia seguinte já não funciona mais, tá? Então a gente tem que pegar os indicadores que tem uma alta probabilidade de funcionar na maioria dos dias, tá? Então, que nem nesse caso aqui, ó, ele ficou verde aqui, né? Então poderia ter já zerado aquela minha operação e já feito uma inversão aqui de operação, né? Já estaria dando 230 pontos. E o que eu faço? Eu nunca pego e entro na loucura aqui, né, no movimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocando uma ordem de compra aqui, não pegou. Aí eu coloco aqui e aí consequentemente eu coloquei aqui e acabou pegando, tá? Foi bem no rompimento desse topo anterior, do primeiro topo do dia aqui, né? Tá vendo que ele já tá, em alguns casos, quando eu vejo que o mercado tá muito parado, o que eu faço? Eu pego e zero minha operação, pelo menos para eu ficar no 0 a 0 aqui.
tá? Então, me devolver aquele stop que eu levei, né? E a gente começar do zero. Ainda não deu 10 horas, né? Geralmente os movimentos melhores vêm depois das 10. São raros os movimentos que vêm antes das 10, né? Então que são raros, tá? Não é que não existem. Existe um movimento que vem depois das 10, mas esse aqui provavelmente vai vir depois das 10. Ó, já estaria positivo, né? Poderia ter saído da operação para positivar aqui a minha banca, né? O meu patrimônio. O meu stop eu vou subindo aqui conforme a minha linha vai subindo também, tá? Pessoal, lembrando que era para eu ter entrado justamente nesse onde está meu stop aqui, né? Eu já estaria aí com 355 pontos, tá? É que eu parei para explicar para vocês e esqueci de dar o pause aqui, né? Para pegar o movimento. Mas mesmo assim é um movimento que está dando aqui já quase 200 pontos, ó. 200 pontos. Meu stop eu vou colocar aqui embaixo. Tá vendo que fez uma correçãozinha aqui? Então, embaixo dessa correção aqui, estou com um stop barato. Se eu quisesse zerar aqui para eu ficar positivo, poderia, tá? Aí vocês têm que operar de acordo com o gerenciamento de risco de vocês. Como eu só tinha levado um stop aí de 100 pontos, né? Eu estou dentro do meu gerenciamento de risco, que são até 3 stops de 100 pontos, que dá 300 pontos no dia. E minha meta do dia são 1.000 pontos. Então, quando eu alcanço 1.000 pontos, dependendo do dia, dos movimentos, de como tiver a movimentação, eu paro de operar. Agora, se tiver muito boa a movimentação, tiver dando movimentos legais, aí eu continuo. Olha, começou a fazer escadinha ali, ó. Vou colocar abaixo dessa escada superior aqui, tá, gente? Então aqui eu já não perco nada, tá? Eu já saio positivo dessa operação. Eu costumo deixar sempre um pouco abaixo das escadas, né? Para não. Às vezes ele só vem tocar na escada, né? Ou fazer um pavio aqui abaixo da escada e subir. A gente tem que tomar cuidado. Estou com 220 pontos. Vamos colocar aqui 100 pontos, né? Para um pouquinho acima aqui, para se voltar e estopar, a gente sair no positivo, recuperando o loss anterior. Gerenciamento de risco, gente. Então, a palavra foco mesmo no mercado financeiro, né, é gerenciamento de risco. Subindo aqui conforme minha escada vai. Já estou positivo nessa operação, 500 pontos, tá? E aqui eu posso ir levando meu stop, de várias formas, tá? Então eu posso seguir ele aqui na minha linha inferior, um pouquinho abaixo, né? Se ele voltar, ele vai me estopar aqui e eu vou perder uma parte desse movimento, tá? Se eu posso colocar ele aqui um pouquinho acima do meu, um pouquinho abaixo dessa correção, tá? E eu posso levar no barra, tá? Só que o barra eu levo somente nas barras que tiverem pavio. Depois eu vou fazer um vídeo sobre barras de Renko, né? Porque numa barra de Endo, a gente sabe se coloca abaixo da barra que foi rompida, né? Só que aqui, ó, por exemplo, você tem esses box sem pavio, demonstra força na cor do box, né? Então aqui é força compradora. Aqui entrou um pouquinho de força vendedora, um pouquinho de força vendedora. Então o que eu faço aqui, né? Eu tenho aqui o meu box, tá vendo? Eu tenho aqui meu box com pavio, eu coloco ele um pouquinho aqui, ó, no box anterior com pavio na abertura dele, ó, tá? Então se ele voltar, ele vai me estopar com 385 pontos, tá? Olha só, eu vou perder 170 pontos. Aí vocês vão falar, pô, não quero perder 170 pontos. Não tem problema. Você pode colocar um pouquinho mais para cima, só que você corre o risco dele vir, te estopar e depois continuar o movimento, tá? Embora assim, né, você tem que também ver que a gente já está aqui com 465 pontos. Se tivesse entrado lá certinho, né, nessa operação aqui, já estaria com 700 pontos. Então, um barra aqui não tem problema se ele te estopar, né? Vamos dar um play aqui para ver se ele vai estopar a gente, tá? Você vê que o preço não voltou para dentro da nuvem, né? Ele não voltou para dentro da nuvem, ou seja, ele não fechou dentro da nuvem, né? Ó, tá indo embora, né? Fez uma correção. Se ele romper essa correção aqui em cima, se ele romper, eu coloco meu stop abaixo dela. Posso zerar na mão aqui se eu quiser, né? Cancelar minha ordem e já garantir meus 400 pontos. Me zerou, tá? Me estopou. Agora ele voltou para dentro da nuvem, né? Continua aqui dentro continua verde. Perceba aqui, ó, deixa eu dar um pause aqui para mostrar como que o MACD se comporta, né? Vocês percebem que o preço aqui, ele permaneceu sempre acima da média, né? Até que veio aqui, ó, e ele ficou abaixo da minha média. Então, quando ele fica abaixo da média, ele tem duas situações que pode acontecer. Ou ele está perdendo força
compradora para ele reverter e cair, né? Ou então ele está fazendo um pullback desse movimento grande. Tá? Então, até ele demonstrar o meu MACD se ele vai virar para baixo ou não, é uma situação que é um pullback desse movimento. Tá? Então, se a gente pegar uma linha de Fibonacci, olha só, aonde ele pode vir aqui, mais ou menos, né? Vou até colocar uma linha aqui de resistência. É no meu 61% do Fibonacci desse movimento aqui. Aqui vai condizer bem com essa região aqui de resistência anterior, tá? Então, se o movimento voltar até ali, tá? Aqui a gente só vai esperar movimentação de compra. Então, se ele vir e romper essa região aqui, a gente pensa na venda. Aqui é uma região boa para a gente comprar. Se ele voltar a fazer aqui acima da minha média, não é uma região boa, porque ele já andou aqui, é uma perna de 1000 pontos, né? Ele pode vir só testar esse topo anterior aqui, né? Ele testa esse topo anterior e cai, né? E aí você entrou comprado aqui, se lascou, né? Ó, se ele romper aqui essa região, aí é uma área boa pra gente comprar, tá? Quando eu falo romper aqui essa região de topo, é justamente ele fazer pelo menos uns 3 boxes aqui acima, tá? Tá vendo que aqui ele não fez nenhum box acima? Ele fez meio box aqui acima do topo anterior, né? Isso aqui geralmente é uma reversão, né? Uma divergência de topo, né? Ele faz 2 para baixo, 3 para cima, e aqui daria uma venda, né? Existem alguns setups aí que utilizam essa metodologia, tá? Pessoal, ó, ficou aqui o primeiro box do MACD vermelho, tá? Só que, ó, a minha nuvem, né? Ela continua verde. Ah, mas meu box aqui tá vermelho. Sim, mas eu preciso de, pelo menos, na entrada, eu gosto de estar com as 4 confluências, tá? A nuvem vermelha, o box vermelho, o MACD vermelho. E a média aqui também vermelha. Aqui ficou branco, né? Significa o que? Uma possível reversão, tá? Então, assim, ó, box vermelho, a nuvem branca, poderia fazer uma entrada aqui, mas como eu disse anteriormente, eu gosto que estejam as 4 confluências, tá? O que eu não posso ter nunca, gente, é uma confluência, por exemplo, verde e eu entrar na venda, entendeu? Então, eu nunca, jamais eu vou entrar se tiver, por exemplo, que nem aqui, ó, tava verde e tava confluindo para vermelho, né? Eu nunca vou entrar contra ou a nuvem vermelha ou aqui uma MACD vermelho, entrar na compra, nunca vou fazer isso, tá? Se tiver branco ou azul, a gente pode até pensar. Ó, voltou a ficar verde. Você vê que depois do branco aqui ele voltou a ficar verde. Tá? O meu MACD está ficando verde novamente. Aí aqui sim daria uma compra legal, ó. Tá? Se ele vir romper ali, dá uma compra, tá? Vou colocar aqui no stop um pouquinho, aqui abaixo. Ó. Deixa eu até tirar aqui a minha linha, tá? Tirar sempre a minha linha de gain, subindo aqui, né, nas aberturas. Dessa vez a gente pegou a entrada bem legal. Ó, meu MACD tá querendo virar para vermelho. Se ele virar para vermelho, a gente pode zerar na mão aqui, tá? Virou no vermelho, posso colocar ele aqui debaixo dele, né? Se ele virar, ele vai me estopar com 70 pontos. Por quê, tá? Teve uma confluência aqui vermelha, tá? Então, se ele romper aí, não é favorável mais para compra. Ó, me estopou, tá? 75. O que é importante nesse operacional, gente, é vocês perceberem que, por exemplo, a gente levou um stop aqui de 100 pontos. Quando a gente pegou essa compra aqui, a gente teve um gain, né, de 700 pontos, tá? Então foi um stop, foi um gain de 7 para 1, né? Então a gente teve um stop de 100 e um gain de 700, tá? Percentualmente, vocês vão ver que quando vocês gerarem um relatório de performance de negociação, as entradas de gain geralmente fica no meio a meio ou no 60% aí de gain, tá? Só que os 60% de gain é muito maior do que os stops que a gente tem, tá? Então a gente levou aqui 2 stops e um gain, só que mesmo assim a gente continua no positivo. Por quê? Porque os gain, quando a gente tem, muitas vezes, infinitamente vezes maior do que o gain do stop, tá? Pessoal, ó o que aconteceu aqui, né? Então ele me estopou, tá?
E aqui ele está voltando a ficar verde. Vamos fazer uma entradinha aqui, colocar mais ou menos aqui, e esse aqui a gente tira, tá? Ó, pegou a minha entrada. Ah, mas foi na região que eu já tinha levado um stop. Não tem problema. Você vê que aqui, ó, o movimento está indo embora, tá? Ele faz muitas vezes, o índice faz isso. Ele testa aquela região algumas vezes para depois romper. Ó, vou colocando o meu stop sempre abaixo. Se eu quisesse zerar essa operação, já estou com 185 pontos, já recuperei os loss anterior, mas vamos deixar ele embora. Pessoal, olha só o meu resultado hoje, né? Já 500 pontos. Isso com um contrato já dá R$100, né? Me estopou novamente, eu estava com 500 pontos, voltei para R$67, tá? E vocês vão fazendo o gerenciamento de vocês, tá? Como ainda são 10h44, né? Eu gosto de pegar movimentos longos, né? Você vê que esses movimentos aqui, a gente poderia ter feito a entrada, a gente fez a entrada aqui, né? Já teria pego 340 pontos. Se você usar alvos fixos, de repente você teria um resultado melhor aqui. Só que numa subida muito forte, você acaba perdendo o movimento. Tem várias formas da gente operar. Pessoal, por que eu fiz essa entrada aqui, tá? O meu box já estava branco, a minha nuvem já estava branca, o MACD vermelho para baixo, tá? Quando ele está para baixo aqui, já é mais seguro a gente entrar numa nuvem branca. E a gente coloca o nosso stop lá em cima. Vamos deixar aqui o movimento do preço fazer o trabalho dele, né? E a gente vai descendo o nosso stop, tá? Mas aqui já deu 200, chegou a dar 200 pontos, tá? Num contra-tendência, né? A gente está numa tendência de alta, né? Fez esse pivôzinho aqui de baixo. Aqui a gente já estava positivo na operação. Continuo, né, com o meu stop positivo em 120 pontos nessa operação. O ideal é que ele venha buscar aqui embaixo, né, essa região aqui, e deixar o preço trabalhar, né? Se ele estopar a gente, não tem problema, a gente espera uma próxima oportunidade. Percebam que o mercado dá várias oportunidades no dia, né? A gente não precisa ficar afoito também para bater a nossa meta aí nas primeiras 2 horas do dia, né? Agora já é 11h20, replay. Então a gente está protegido por uma LTA, né? Uma LTB, né? E pela nossa linha superior. Então se ele vier estopar é porque era para ser, tá? Rompeu a nossa LTB, só que tá querendo buscar a baixa de novo, tá? Estopou, a gente chegou a dar nessa operação aqui 300 pontos, né? Então a gente entrou aqui em cima, tá? Mais do que 360 pontos. Estopamos com 160, metade do movimento. Pessoal, o mercado é isso, né? Você tem várias formas de você operar, tá? Várias formas, milhões de formas. Você tem que se adaptar, você tem que ver qual é que se adapta melhor a sua, você tem que ver qual se adapta melhor a sua forma de ganhar dinheiro, né? Então aqui a gente já tá com 500 pontos, tá? Eu vou zerar esses vídeos, tá? Mas o que eu faço? Eu vou até os 1000 pontos, que é a minha meta do dia. Percebam que se eu tivesse feito aqui, né, e tivesse saído, já teria dado 300 e aqui mais 350, 700 pontos. Eu já estaria com a minha meta dos 1000 pontos praticamente batida, tá? Mas tem formas e formas de se operar. Se vocês acharem uma forma melhor aí para vocês, fiquem à vontade. O importante aqui é vocês saberem como que o indicador funciona. Então, por exemplo, ó, pegou aqui, ó, movimento deu 200 pontos. Vamos supor que você está com um alvo aí de 200 pontos para cada operação. Ó. Ficou aqui vermelho, ó, 200 pontos, bateu 1, 2, 3. Essa aqui ia te estopar, né? Se você colocar essa aqui, então duas operações, aí mais 200 pontos, 3, tá? Aí entrou aqui, 4, aí você entraria novamente, praticamente as 5 operações aí de 200 pontos, tá? Então é isso, gente, o indicador ele funciona, eu peguei esse dia aqui aleatoriamente e eu vou parar por aqui, mas vocês podem fazer os testes aí da forma que vocês acharem melhor. Em qualquer dia que vocês pegarem, eu te garanto que o indicador vai te dar boas entradas.